fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sim, temos linha de passe nessa quinta-feira, fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória do Palmeiras, o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sim, porque o Galo tropeçou, o Galo empatou, empate do Cuiabá no finalzinho. E aí o Palmeiras fica com esse título simbólico e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no programa, que tem o Bertozzi, tem o Jean, tem o Birner, tem o Calçade e tem você. Então não saia daí, conta com a sua participação. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, fã de esportes, de volta com o Linha de Passe e seguiremos juntos até às 11 da noite para falar sobre essa vitória do Palmeiras. Quase no finalzinho, o América empata e no Atlético Mineiro não teve quase. No finalzinho do finalzinho, o Cuiabá empatou. Por isso, o Palmeiras já é o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É um troféu aí, né, simbólico, é um título simbólico, mas falaremos nesse programa aqui, não é nada, é muita coisa se a gente pegar o retrospecto aí do que aconteceu nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui com o Paulo Calçade, Vitor Birner, Léo Bertozzi e o Jean Oddi. Mais uma vez na conta ali, 1-0, assim como foi na segunda-feira, mas já valeu esse título simbólico e abriu 4 pontos aí do segundo colocado. Nessa margem a gente não está vendo muito acontecer no Brasileiro, Jean. É Tudo isso. bem? Boa noite, William, boa noite, companheiros. Exato, eu acho que foi, como você disse, uma vitória ali na conta, né, no limite, não foi uma partida brilhante do Palmeiras. Acho que, de maneira geral, o time jogou mais do que o América, mas poderia ter sofrido esse empate no lance incrível, né, no finalzinho ali, que o Juninho não conseguiu colocar para dentro. De qualquer forma, eu acho que é uma vitória do time que jogou mais e que buscou mais o gol. E acho que é um título virtual do primeiro turno, que, como acabou de dizer o Scarpa, o Bertozzi leu aqui a resposta do Scarpa, perguntado sobre o que significa o título do primeiro turno. O Scarpa respondeu nada, e de fato não significa nada. O que significa, sim, alguma coisa, são os 4 pontos de vantagem sobre hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? São 4 pontos, está longe de ser uma distância enorme, está longe de ser uma distância que você olha e fala, vai ser difícil alguém pegar o Palmeiras. O campeonato está completamente aberto. A gente falou ontem com um monte de candidato ao título ainda, mas são 4 pontos de vantagem, faltando ainda, a gente lembra, uma rodada para terminar esse turno. Então, de qualquer forma, acho que assim, é um título do primeiro turno do time que foi o melhor time nesse primeiro turno, né? O time mais sólido, vamos dizer assim, o time mais regular, que, né, claro que teve uma irregularidade em relação a grandes atuações e atuações razoáveis, medianas, mas foi um time que raramente jogou mal e acho que por isso termina o primeiro turno na liderança. É verdade, é assim, não é nada, mas já foi metade do campeonato e o Palmeiras está ali na liderança. Vamos lá, o que significa então esses 4 pontos, o que significam esses 4 pontos de vantagem do Palmeiras no final já do primeiro turno? Tem mais uma rodada, pode diminuir um pouquinho, né? Se tropeçar, se perder, enfim, encostar. Mas o que significa a gente olhando ali para frente, até envolvendo as atuações do Palmeiras? Você que tem demonstrado alguma preocupação ultimamente com essas atuações. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, ao Léo, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. E hoje mais uma atuação que o Palmeiras, essa para mim, inclusive aquém das últimas, tem que entender o porquê, se é que não entende, e tentar achar soluções quanto antes para poder voltar a jogar o futebol no mesmo nível que conseguiu mostrar em parte desse primeiro turno. Em primeiro lugar, o título, eu concordo com o Scarpa, nem existe. Esse título do primeiro turno é uma coisa que a gente fala, na verdade, ele não existe. O importante é que o Palmeiras foi, de maneira indiscutível, se você for somar os altos e baixos de todas as equipes, a melhor do primeiro turno. E esses 4 pontos dão ao Palmeiras uma margem de erro que as outras equipes talvez não tenham quando forem disputar o título que vale, que é o de campeão brasileiro. O que acaba no segundo turno, ou até um pouquinho antes, dependendo da temporada. Então, eu acho que o Palmeiras precisa retomar o seu melhor jogo. Eu acho que a principal questão para mim, quando eu olho o que as equipes têm feito, é que o Palmeiras consegue manter a sua diferença para o Flamengo, o Palmeiras consegue manter a sua diferença para o Corinthians, que o Atlético está completamente perdido. Eu não sei o que o Atlético vai fazer em relação a treinador, qual vai ser o Atlético do segundo turno. E o Fluminense está jogando bem, não tem um elenco à altura do elenco do Palmeiras para brigar pelo título. E se for colocar uma 6ª equipe, ali o Inter
correndo por fora, mas o Inter, como o Vini, nosso editor-chefe hoje já disse, priorizará a Copa Sul-Americana, então em algum momento, se for necessário, ele vai tirar jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, o que há de bom no Palmeiras é que o Palmeiras tem 4 pontos a mais que as outras equipes, e quando vê o Flamengo crescendo, com uma janela pesada, mantém a diferença, que aí é maior do que essa de 4 pontos para tentar brigar pelo título. Acho que o Palmeiras tem tempo de recuperar o seu melhor futebol. Acho que a oscilação é normal, mas é óbvio que o jogo de hoje não é um jogo que o palmeirense tem que comemorar a atuação, tem que comemorar o resultado, muito mais fruto de um lance individual do que do jogo coletivo do Palmeiras hoje. É que todo título é feito de jogos assim, né? Todo título é feito de jogos assim. 38 rodadas, Perfeito. Todo título é aqueles momentos em que o resultado é o que importa e o time vai oscilar todos. Em regra, na maioria das vezes, ganha o Campeonato Brasileiro o time que tem o melhor elenco. O Palmeiras não tem o melhor elenco. O Palmeiras tem um elenco capaz de ser campeão. O melhor elenco é do Flamengo. Tá. O Palmeiras jogou o melhor futebol no primeiro turno e, por isso, é o líder. 4 pontos à frente do segundo colocado. Uma diferença maior ainda para o Flamengo. Perfeito. Essa é a ótima notícia para o Palmeiras. Tem que recuperar o seu melhor futebol. No final das contas, o título não será exatamente decidido contra o Flamengo. O Palmeiras ganhar todos os outros jogos e perder do Flamengo, o Palmeiras vai ser campeão. Não vai ganhar todos os outros jogos. O Flamengo também não vai ganhar todos os outros jogos. Então, acho que é uma campanha elogiável do Palmeiras no primeiro turno, num jogo hoje, para mim, o Palmeiras ficou devendo. Acho que, se a gente for olhar o que aconteceu, o resultado não era o resultado do Palmeiras. A América teve mais chances claras que o Palmeiras para fazer gols hoje. A gente já vai falar do Atlético Mineiro também, a gente vai trazer a coletiva do Abel Ferreira e a gente vai falar das estreias aí no Palmeiras também, expectativa das estreias, como foram os jogadores. Como é que era a continha que a gente estava fazendo aí de primeiro turno, Calçade? Boa noite, como é que Olá, boa noite a todos. 17 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Que desde 2006. E em 12, o campeão do primeiro turno foi o campeão brasileiro. Então, em 5, o campeão do turno não terminou na ponta. Então, existe um predomínio dos campeões do primeiro turno, porque não é nada, como disse o Scarpa, mas você está lutando pelo título. Pergunte ao Juventude, que é o último. Então, ele disputa o título. Com 18 jogos, não terminou o turno ainda, mas ele já é o campeão porque não poderá ser alcançado. Tem 9 pontos a mais que o Flamengo. E eu acho que hoje ele tem que olhar muito para aquilo que o Flamengo está fazendo. Pela recuperação do Flamengo. É uma conta que você fazia, inclusive quando a gente fazia o futebol na Via Justa, aquela conta de cada jogo 2 pontos, é isso, né? É uma média que vai te levar nas últimas rodadas a disputar o título, a menos que você tenha alguém que arrebentou ali e tem uma média superior. O Palmeiras chegou a 2 pontos por jogo. Isso. Tem 18 jogos, 36 pontos. Nenhum outro clube alcançou. Então é um campeonato que não tem um clube disparado. A tabela mostra isso. E provavelmente também essa assim, de cabeça, né? É a maior diferença, talvez, do primeiro para o segundo, né? Nessa fase já mais aguda do Brasileirão, na reta final do turno. 4 pontos. Mas o Palmeiras hoje é legal olhar. Ele olha para o segundo, que é o Corinthians, o terceiro, que é o Atlético, mas é um Corinthians tentando recuperar jogador e conseguindo pontos milagrosos por todos os problemas que teve. É um Atlético que nós vamos retomar aqui o debate, o turco, Mohamed. Porque tem muito a ver o jogo do Atlético com o jogo do Palmeiras hoje. Atlético e Cuiabá, Palmeiras e América. Por quê? Porque tem jogos que no Brasileirão, eles serão ruins. E a tendência é que sejam a maioria. Esses jogos representem a maioria dos jogos disputados, porque você não tem o campeonato, a estrutura, o dia a dia do futebol brasileiro não te permite jogar bem numa sequência enorme. Ele te suga. E nesses dias você tem que ganhar. Porque eu estou falando o campeão é feito disso. Dia péssimo, ganhou. O Palmeiras, sim, o último lance, do jogo, poderia ter tomado empate. Não tomou. O Galo não reagiu desta forma. O jogo até os 48 está 0-0. Então, é assim que se faz uma equipe vencedora. E essa não é uma diferença que dá garantia de título, mas melhora o ambiente no vestiário, o discurso, olhar para os adversários, o que eles estão fazendo. Então, não merece taça,
ninguém vai lembrar dos campeões, campeão. Não vai dar volta olímpica. Você vai botar ali no estádio, campeão do primeiro turno. E levou? Não levou. Né? Mas é legal ter. Ajuda. Ajuda. Aliás, traz a informação que o Vini confirmando o que a gente está falando aqui. Neste Campeonato Brasileiro é a maior distância mesmo, 4 pontos. A maior distância era de 3 pontos nas rodadas 12, 13 e 14. Portanto, 4 pontos é a maior distância realmente do líder. Então é um fato... Agora você vê como o futebol tem a subjetividade. Por isso que eu falo muito do... O principal assunto para o Palmeiras hoje, a notícia é que o Palmeiras tem 9 pontos a mais que o Flamengo, que o Palmeiras foi a melhor equipe do turno. Mas é tão... Inclusive hoje, o Atlético jogou o suficiente para perder. O Atlético merecia, se a gente for olhar a produção da equipe, perder. O Palmeiras não jogou para perder. O Palmeiras jogou, se a gente for olhar o número de chances criadas, só para pegar isso, para empatar. Tá? Então o Palmeiras hoje foi melhor contra o seu adversário do que foi o Atlético. Mas se o Atlético não toma o gol no final, isso é futebol. E o Palmeiras toma no gol incrível, eles estavam empatados em pontos. Estavam empatados, o Palmeiras era líder pelo número de gols marcados. Estavam empatados em pontos. Quer dizer, por isso que eu falo que importante é o time tentar retomar o seu melhor desempenho. Mas isso aí que você falou derruba treinador. Derruba técnico. Só que no Palmeiras, o Palmeiras tem um trabalho estabelecido e a gente vê um caminho para o Palmeiras voltar a ser um time extremamente forte em campo. Ele é forte ainda, ser extremamente forte. O Atlético não está nesse caminho. Eu acho que essa é a grande questão. Aliás, outra coincidência é hoje estreias, né? Tanto no Palmeiras quanto no Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente fala do Galo, vamos falar das estreias do Palmeiras, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite companheiros, boa noite, fã de esportes. O campeonato de pontos corridos, ele, no final das contas, premia o que tem que ser premiado, né? Ele não mente. A tabela do campeonato não mente. Ainda mais pode mentir no começo, mas quando você chega ao ponto em que quase todo mundo já se enfrentou, só falta um enfrentamento acontecer no final de semana, a tabela de classificação ela vai sempre espelhar a realidade, seja do nível dos elencos, seja do trabalho dos técnicos, mas ela vai fazer justiça ao que cada clube produziu até esse momento. Porque em um jogo só, né? O Abel falou muito em sorte, né? Mencionou essa palavra muito na eliminação pro São Paulo. Mas a sorte de uma rodada é o azar da outra. Quer dizer, a bola do América que não entrou hoje vai entrar em outro jogo. Sorte e azar, pequenos detalhes acontecem a favor de você e contra você. E essas coisas vão se anulando ao longo do campeonato e, no final das contas, quem joga melhor fica na frente. Hoje, embora concorde que o Palmeiras não foi brilhante, se não é o lance do Juninho no final, eu diria que foi com pouco susto, porque o Palmeiras, depois do gol do Scarpa, me pareceu melhor, assim, inclusive com outras chances. Muita chance de contra-ataque, né? Não, teve. Mas, assim, o Palmeiras me pareceu mais perto de fazer o segundo do que de tomar um empate. Perdeu chances de fazer o segundo. Pouco antes teve uma chance do Flaco Lopes. Então, talvez o pecado do Palmeiras fosse não ter matado o jogo. Em relação aos novos, o Flaco Lopes, nos minutos que teve, me impressionou mais. A troca foi entre eles, né? Foi entre eles. O Merentiel me pareceu ainda fora de ritmo, um pouco mais perdido ali no entendimento com os companheiros, mas acho que os dois vão ter oportunidades para jogar, evidentemente. O Abel vai querer vê-los. E vamos lembrar que ainda era sem Rony, sem o Verón agora, definitivamente, que vinha sendo um dos melhores dos últimos jogos, vinha de boas atuações, então dá para dizer que já começou a fazer falta. Mas, no geral, é importante para o Palmeiras coroar esse primeiro turno bom. A maioria dos jogos o Palmeiras jogou bem, né? Então, um jogo ou outro realmente você não vai jogar. Vamos ver como é que vai pesar a questão física. Essa semaninha de Copa do Brasil pro Abel, claro que ele queria estar lá, mas ela vai ser muito comemorada, né? Porque ele vai conseguir dar treinos como ele gostaria e ele quase nunca consegue fazer. Então, eu vislumbro um segundo turno muito, muito positivo para o Palmeiras. Acho que jogos como o de hoje vão acontecer, mas não são a regra. Normalmente o Palmeiras joga melhor do que isso, né? Merentiel e Flaco Lopes, Jean. Foram estreias bem diferentes, eu diria, William. Embora, claro, assim, obviamente você não pode tirar nenhuma conclusão por 50 minutos de um, 40 minutos do outro. São primeiras impressões, né? São primeiras impressões, mas o Merentiel, primeiro que chegaram muito poucas bolas nele no primeiro tempo, então ele participou pouco do jogo e eu te diria que nos momentos que participou ele não foi bem. Né? Os poucos toques que ele deu na bola, ele acabou não indo bem, exatamente o contrário do Lopes. O Lopes entrou muito bem no jogo, criou ali boas oportunidades e eu concordo com o Léo, acho que assim, depois que entraram o Scarpa e o Lopes, o Palmeiras evoluiu muito e eles entraram, sei lá, 5, 10 minutos do segundo tempo e o Palmeiras teve muita chance, a gente está vendo aí. O Palmeiras teve muita chance para matar o jogo. Mais uma vez, não matou o jogo, né? Essa é aquela
é aquela história, aquela ressalva que se faz ao Palmeiras e dessa vez com um novo centroavante em campo. Mas eu acho que o novo centroavante, o Lopes, fez esse aí, se ele coloca essa bola... Meu Deus, que estreia. Se ele faz uma estreia com esse gol aí, realmente ia pra história. Mas acabou a bola não entrando. De qualquer forma, eu acho que ele fez uma boa estreia, o Lopes bem melhor do que o Merentiel. Acho até que a escolha do Abel, provavelmente, por ter colocado o Merentiel, e a gente falava aqui, né, quando os dois foram contratados, que muito provavelmente o jogador mais promissor, o jogador que ele vai acabar usando mais, é o Lopes e não o Merentiel. O nosso Renato Rodrigues fez uma análise muito legal sobre os dois jogadores, que meio que também ia nessa linha. Acho que o jogo de hoje também vai nessa linha, mas acho que a escolha por começar com o Merentiel também provavelmente tinha a ver com o fato de que ele chegou antes. Sim. Estava treinando há mais tempo, começou jogando e depois no segundo tempo entrou o Lopes. Então, claro, que se você for avaliar a partida de hoje, olhando já para o jogo contra o Internacional no fim de semana, seria normal até que o Lopes começasse jogando. Mas o Abel não é muito disso, não. Às vezes ele mantém aquela escolha, tá? Depois muda no intervalo, se for o caso. Vamos esperar para ver. E até provavelmente vai ser perguntado a respeito. Por falar em Abel, e provavelmente vai ser perguntado a respeito, por favor, Abel Ferreira. Olha, o que disse está dito e, portanto, está gravado e filmado. A minha opinião, o clube sabe qual é a minha opinião. Assim como eu sempre, cada vez que estou aqui, eu estou a dar a minha opinião. Eu dou a minha opinião. Que fique bem claro para que eu dou a minha opinião. Portanto, a minha opinião eu dei ao clube. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade. Abel, Gabriel Marques, da Band Minas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estreia do Merentiel, do Flaco Lopes, e como é que você vê a sua equipe chegando para o 50º jogo da temporada. Olha, eu desde que cheguei ao Palmeiras, eu e a minha equipe técnica, nós temos uma função muito clara. Resultados desportivos e financeiros. Chegamos aqui com uma situação do clube onde nós contratamos o Breno, acho eu, e pouco mais. E o Palmeiras, ao longo deste tempo, tem feito um pouquinho de tudo. Tem valorizado os seus jogadores. Basta ver o valor do plantel antes e agora. Temos apostado na formação. São, salvo erro, 16 jogadores que nós já utilizamos. Temos dado também muito retorno financeiro ao clube e desportivo também, com a valorização dos jogadores e venda de jogadores, o Vina, o Patrick. Agora o Verón, não sei se está confirmado ou não, ainda não me comunicaram oficialmente se já estava feito ou não. E portanto tem sido esse o nosso trabalho. A direção do clube, porque se houvesse títulos para a melhor gestão, títulos para o clube mais responsável, títulos para o clube que cumpre com as regras, seguramente que o Palmeiras receberia também o título em termos de gestão, da melhor gestão, porque nós, o clube, faz as coisas com responsabilidade. Eu não sei como é que funcionam nos outros lados. O que eu sei é que a nossa função aqui é assim. Falando do Merentiel e do Lopes, são dois jogadores que nós temos que desenvolver. Não são jogadores prontos, e isso custa muito dinheiro, né? Jogadores prontos custam 15, 10 milhões. Jogadores prontos, jogadores que com números já. E a nossa função enquanto equipe técnica, enquanto estrutura, é olhar para a base, é desenvolvê-los, é melhorá-los, cada dia eles serem melhores, como por exemplo o Vanderlá. As pessoas falam do Vanderlá, mas o Vanderlá já se estreou quando eu cheguei. Não, isto é tudo um processo que leva tempo e felizmente trabalho num clube que me dá esse tempo, que sabe que é preciso, para formar este tipo de jogadores, muitas vezes é preciso perder, para que os próprios jogadores aprendam. E como te disse, Merentiel fez o primeiro jogo, tem muito ainda para crescer, muito para aprender. Primeiro jogo, o Miguel tem um aspecto que nós temos que melhorar, é muito tímido, a personalidade dele é muito tímida, é muito fechado, é uma coisa que ele tem que soltar. E o Miguel é um rapaz oposto em termos de personalidade, é um rapaz jovem, é um rapaz bem disposto e que rapidamente se adaptou. Vamos ver, vamos com calma, com paciência, como sempre fazemos, e sempre naquela perspectiva que todos somos um.
um por todos e todos por um, e jogue quem jogar, seja onde for, jogar para ganhar. Tem sido sempre essa a nossa perspectiva. Abel, Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará. A postura do América no início do jogo, os primeiros 15, 20 minutos, chegou a te surpreender? O América fazendo aquela marcação mais alta, pressão na saída de bola. Você teve até que mexer um pouquinho no posicionamento do Marcos Rocha e do Dudu para não sofrer tantos ataques pelo lado esquerdo do América. Essa postura de início de jogo te surpreendeu? Olha, eu acho o Mancini um dos bons treinadores brasileiros. Se nós dermos tempo para que eles tenham o mesmo trabalho que eu, a mesma oportunidade que eu tenho, seguramente que eles vão ter resultados. É um bom treinador, pressionou-nos logo a nossa primeira fase. Já não é a primeira vez que jogo contra ele, mas isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Acho um bom treinador, sabíamos que ia ser um jogo difícil por duas razões. O América, para além de ser uma equipa muito bem organizada, sabe aquilo que faz e tinha mais um dia de recuperação do que o Palmeiras. Uma equipa que gosta de jogar, que também sabe contra-atacar, e portanto eu não vou dizer que me surpreendeu porque nós sabemos como é que ele joga, mas deu-nos trabalho. Verdade que nós nos últimos 20 minutos podíamos ter feito o segundo, não fizemos. E se vocês me souberem explicar este último lance, este último lance, vocês me souberem explicar se é sorte, se é felicidade, se vocês me souberem explicar, porque enfim, eu não consigo explicar isto, eu só sei explicá-lo à minha maneira, não é? Nós tivemos 3 oportunidades para fazer o segundo e não fizemos. E no último segundo tivemos estrelinha, tivemos sorte, tivemos felicidade, o que quiserem. Eu assumo isso, não preciso dizer nada, eu assumo isso. Se vocês me conseguirem dar outro nome para este último lance, eu gostava de saber se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha, não sei. Mas este é um lance, o último lance é para vocês explicarem. Abel, boa noite. Duda Gonçalves, da ESPN. Olá. Você citou uma regularidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Uma regularidade no geral. E eu queria que você falasse sobre essa regularidade do Palmeiras como visitante. 5 vitórias, 4 empates. A quem se deve também? Trabalho. Não há outra. O segredo é fácil de saber. O segredo é muito fácil de saber. É trabalho, de forma consistente. Perceber que para se ganhar é preciso pagar um preço. Esse é que é o problema. Para se ter sucesso é preciso pagar um preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Que é ser resiliente, que é te deitarem ao chão, como aconteceu na Copa, não é? Na Copa, como aconteceu, e nós no outro dia ter que nos levantarmos para ir treinar. E muitas vezes não nos apetecendo. Não me apetece, mas é preciso, então eu vou. Porque depois do soco que nós levamos na Copa, estes guerreiros foram outra vez trabalhar, fazer o que nós sempre fazemos, dentro do mesmo processo. Se vamos ganhar, não sei. Não sei se vamos ganhar alguma coisa, não sei se vamos ganhar mais alguma coisa até ao final. Agora, o que eu sei é que esta equipa tem sido regular em todas as competições. Na Copa, que saímos. No Brasileirão, vamos continuar a ser competitivos. Vamos continuar a jogar bem sempre que for possível e que os nossos jogadores conseguirem recuperar. E é este o nosso destino, é continuar a sermos fiéis aos nossos princípios, é continuar a respeitar o nosso trabalho, é valorizar o nosso trabalho e depois aceitar o resultado, porque o resultado é fruto daquilo que cada um de nós dentro do clube fizer. E hoje, na minha opinião, apesar do último lance do jogo, definem vocês o nome que lhe quiserem chamar, a vitória é justa, porque nós antes tivemos 3 ou 4 oportunidades para poder ter feito segundo, só que o futebol é assim, não é? Se formos o gol, eu estava a falar com a minha equipe técnica no final assim, imaginem que nós temos sofrido este gol. Imaginem, estávamos aqui, né, a chorar, a levarmos um soco quando deveríamos ter ganho este jogo. Como é que eu ia explicar isto? Expliquem-me vocês. Se souberem explicar este último lance, eu aceito. Se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha. Não sei. Eu até sou um treinador de sorte. É sério, sério. Giovana Oliveira, da Rádio Confidência, é um prazer estar falando aqui com você hoje. O Palmeiras entrou no segundo tempo com uma força ofensiva muito mais alta, né? Tanto que fez o gol com o Gustavo Scarpa, que entrou na segunda etapa. Eu gostaria que você falasse um pouco desta força do banco de reservas do Palmeiras, principalmente com essa nova chegada dos reforços e também pensando nesse restante do segundo semestre. Olha, o Scarpa pode ser um belo exemplo de quando tu estás leve que nem uma pena. Quando tu aceitas o que Deus tem para ti, trabalhas diariamente,
Está leve. Leve. Vocês veem a forma como ele joga, como ele corre. Não é o único, mas está-me a falar dele. E os jogadores têm exatamente que meter isso na cabeça deles. Têm que perceber que têm que alimentar o jardim que têm aqui dentro com coisas positivas. E ele está leve. Está leve. As coisas saem de forma natural. E, portanto, nós procuramos, dentro dos recursos que temos, que essa é a minha função, queríamos um jogador para acelerar na esquerda, fomos buscar o Mike. Não é ponta, mas ele treina muitas vezes ali. Ele treina ali. Portanto, eu não faço nada no jogo do que a gente não faça no treino ou não treino. E, portanto, dá os parabéns porque é fruto do trabalho de todos. Ele jogando o jogo todo, jogando 5 minutos, jogando 10. Ainda hoje o Dudu, vocês viram a facilidade com que ele fez também um jogo bem levezinho e se comprometeu nas tarefas defensivas também. E, como te digo, isto é fruto do trabalho dos jogadores. São eles que decidem, porque, como te disse, eu dou as coordenadas, mas eles é que têm que decidir. E hoje decidiram bem e acabamos por, na minha opinião, sair daqui do jogo com uma vitória justa. Justa, porque deveríamos ter alargado o marcador para dar margem a este tipo de situações que pode acontecer no futebol. Eu no futebol já vi de tudo, não é? Já vi golos de todas as maneiras e feitios, não é? E, portanto, temos que dar margem a que possa acontecer um erro, que possa acontecer uma coisa que nós não controlamos, não é? Abel. Muito bem, fã de esportes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Atlético Mineiro e a gente está recebendo aqui informações e tal, inclusive, sobre a pressão que aumenta para cima do Turco Mohamed aí, apesar de terem segurado o treinador, agora mais um resultado negativo, um empate. E a nossa equipe lá em Belo Horizonte está apurando essa situação aí, se o homem vai cair, não vai cair, se ele vai amanhecer ou não, treinador do Atlético Mineiro. Já, tá? Mais informações aqui nesse linha de passe, mas coloca o gol perdido aí pelo América, porque o Abel falou vários. O que foi isso, gente? Foi sorte? Foi estrelinha? Foi o quê, hein? Alguém sabe explicar? Porque o Abel não sabe explicar. Chamam de sorte de campeão, né? Se no final das contas ganha, certamente fica um desses lances icônicos aí da conquista, né? Impressionante, né? E aí acho que ele fez referência, né, William? Porque quando ele falou sobre sorte e azar... Deu a polêmica com o Rogério Ceni. Contra o São Paulo, gerou toda aquela polêmica, toda aquela discussão. E ele tinha falado, e a gente teve sorte também, né? Nesses 2 anos, nessas 2 Libertadores e tal, a gente também teve lances de sorte e de azar. E aí acho que hoje ele está usando esse lance para dizer, existe outro nome que não seja sorte para essa bola do América não ter entrado no final do jogo? Ainda que eu concorde com a avaliação, a gente estava falando aqui, né, que o Palmeiras poderia até ter matado, mas justamente não matou, e isso foi uma falha do Palmeiras, e contou aí sim com a sorte. No último jogo. E acho que ele quis dizer isso, né? Ele quis deixar claro que sorte e azar fazem parte do jogo. É verdade. O jogo, assim, nesse nível que está o Abel, de profissional, os treinadores tratam muito a questão do jogo como um caos. O jogo, ele é caótico e é imprevisível. Você fala, então não precisa fazer nada. Você é caótico e imprevisível. Justamente por isso que você trabalha mais. Para minimizar aquilo que o jogo vai te oferecer, né? De um caótico e de imprevisível. Porque tem técnico que conta só com o imprevisível, né? E o caos. Já que tem o caos, eu não preciso fazer nada porque o caos está presente em tudo. Você tenta minimizar. Agora, você não tem uma equipe campeã, eu acho que o Palmeiras tem uma chance enorme de ser o campeão brasileiro. Por uma série de motivos que ele conseguiu até explicar na coletiva. Não tem nenhuma equipe campeã. Se você for à Copa de 70 e ali assistir os jogos novamente, você vai encontrar momentos que você quiser definir como sorte, você vai definir, pode definir. Sim. Só que isso é uma seleção que treinou 3 meses para a Copa. Então, assim, a sorte também, ela está um pouco... Assim, geralmente o último colocado tem uma falta de sorte. Danada, né? Danada. Porque ele trabalhou mal, trocou treinadores 15 vezes, o menor orçamento ou... foi o que gastou pior. Então, assim, isso também você encontra no futebol e é visível. Então, ele mesmo, ele fala, realmente, você vai explicar o quê? O jogador, você chegar para o jogador e falar assim, olha, a bola vai cruzar a bola e você, a 1 metro do gol, você tem que tirar todas do gol. Ele vai marcar 9 vezes, ou 10. Mas no jogo ele perdeu, fez o mais difícil. Por que eu não gostei da atuação do Palmeiras do ponto de vista técnico hoje? Eu acho que até o gol do Scarpa,
o jogo estava bem difícil para o Palmeiras. Depois do gol do Scarpa, o jogo ficou fácil quando acontece essa chance. Porém, o Palmeiras teve muitos espaços para os contra-ataques, iniciou os contra-ataques e, por erros técnicos, criou muito menos do que devia. Tem uma chance muito clara depois, com o próprio Scarpa, que ele vai finalizar, a bola pega num pé, ele não consegue finalizar. Todo sucesso no lance do gol, você viu isso, sucesso nas outras finalizações. É isso, mas você conhece o Scarpa, você sabe que ele é um finalizador acima da média do nosso futebol, e o equívoco dele hoje dentro da área é, digamos assim, uma exceção perto da média do jeito que ele conclui as jogadas. E o que a gente conversou nesse momento do gol, na redação? Que se você quiser pode pegar... falar no ar? Pode vir pode. Tava aqui eu vi, né? Você fala assim, o Palmeiras não era um jogo brilhante. Isso. O Scarpa está no banco. De repente o Scarpa entra e marca um golaço. Golaço. Geralmente, golaços você coloca na conta do indivíduo e retira do coletivo. É uma obra de um ser e não de um coletivo. Mas até que ponto você pode dizer que aquele golaço não é obra do coletivo do Palmeiras, é só o Scarpa, que entrou para salvar a equipe num dia do coletivo ruim, e não estava ruim em relação aos times que o Palmeiras nos oferece, né? Nos mostra de brilho e de assim, destruidor de alguns O que o adversários. professor fala sobre caos o lance, óbvio, tem a movimentação, criou espaço ali para ele, só que o lance é muito mais de mérito individual do que a movimentação em si, porque ele acerta um chute difícil de ser... Mas o futebol é feito disso, tem as individualidades. Perfeito. Aí, o que a gente foi discutir? Tudo bem, mas qual é a influência no contexto de um Palmeiras bem treinado e ganhador para esse cara ter a confiança e acertar esse chute? Porque o Scarpa não acertava quando o Palmeiras era bagunçado antes do Abel. Exato. Então, tudo gera impacto uma coisa na outra. Apesar de você olhar o resumo da ópera, nesse caso, o individual resolveu o jogo. Não, até porque, é bom dizer, primeiro que eu acho que o Palmeiras teve outras chances claras além da do Scarpa. Ele teve 2 chances com o Zé Rafael, ele teve uma chance com o Flaco Lopes, e o Scarpa... Isso aumenta o poder do gol. Participou de todas essas chances. Isso aumenta o gol dele. Então, assim, exato, mas eu quero dizer, eu acho que o Scarpa, ele de fato, ele mudou o jogo junto com o Lopes, os dois mudaram o jogo a partir do momento que entraram, porque as chances criadas, né, e claro, o golaço dele foi um golaço daqueles que você não acerta todo dia, mas as chances criadas passaram muito pela movimentação dos dois e pelos gestos técnicos até desses dois jogadores. Só que, de novo, o Palmeiras teve chances para matar o jogo, como disse o próprio Abel. O Palmeiras teve 2, 3, 4 chances para matar o jogo, nos contra-ataques que o Birner citou. Eu só acho que as chances foram claras, sim, e acabou desperdiçando. E isso tem sido constante no time do Palmeiras. E muito se falava, né? É claro, de novo, o Lopes está começando e, repito, fez uma grande estreia. Merentiel está começando. Mas muito se falava, né? Na hora que chegaram os centroavantes, o Palmeiras vai parar de perder oportunidades, como perdeu em vários jogos recentes e tal. E ainda não foi dessa vez. Se tivesse o Rony hoje lá, talvez... Então, mas o Rony também perde muita chance, né? Então, Talvez se o Veron ainda tivesse... Tá fazendo bem pra moral do Rony essa sequência de jogos fora, né? Ausente, tá fazendo uma falta imensa. Até porque ele acaba se machucando, não vou dizer no melhor momento dele, porque ele teve momentos gigantes na Libertadores, mas ele se machuca, né? No ápice, talvez, da sua passagem pelo Palmeiras, no sentido, pelo menos, emblemática da tal bicicleta. Eu sou ronista. Não para agora, mas no final do ano o Scarpa vai embora. Sim. Né? O Palmeiras ainda tem muito o que pensar aí. Tem Libertadores, tem Brasileiros, competições e tal. Mas lá na frente, não tão lá na frente, final do ano, o Gustavo Scarpa vai embora. A gente está falando aqui do Rony, que o Palmeiras sente falta do Rony, mas talvez seja uma peça para o Palmeiras pensar com carinho de reposição, porque não tem esse cara no elenco. O cara que faz a função do Veiga, o cara que atua ali pela esquerda, o cara que pega bem na bola, cobrança, na bola parada, escanteio, cobrança de falta, o cara que pega bem na bola de fora da área, os gols que ele faz. O Palmeiras não tem esse cara. Ele é talvez o cara mais decisivo nesta temporada até aqui do Palmeiras. Olha, uma boa discussão, hein? Possivelmente. O Scarpa. Com as suas assistências, com os seus gols, eu acho que talvez ele seja o cara mais decisivo, o cara que mais participou. E claro, você tem outros em altíssimo nível, você teve um Veiga que até o momento da lesão. Da Covid, na verdade. Desculpa. Da Covid estava jogando em altíssimo nível, mas o Scarpa é uma coisa... E ele é corajoso. Se ele tem o desejo de jogar fora, ele vai para o Nottingham Forest, ele vai para a 2ª divisão inglesa. Quando ele chegar lá... Subiu. Ele vai... Quando ele chegar lá, você não sabe como vai estar a equipe, você não sabe... A equipe pode estar fechada,
torno de uma ideia, dando certo. Pode ter que chegar para salvar o time, né? Esse é o pior. Esse também não é legal. Acharam com o Linger hoje. E ele vai para uma... Assim, ele não participa da novidade, porque assim, uma coisa é você chegar para a pré-temporada na ambientação. Outra coisa é você se ambientar no momento que os outros estão caminhando no outro sentido. É dar atenção a um jogador que você daria na pré-temporada durante uma temporada que está em curso e com essas dores todas, que você pode estar ali sofrendo. Então, tem uma coragem aí, porque esses 6 meses podem ser 6 meses de... Olha, legal, Scarpa, mas deixa a temporada 23, 24... vamos ver o que acontece, porque eles 6 meses... A minha dúvida é sobre o Palmeiras, porque eu não vou criticar um clube por ter uma política financeira saudável. Ao contrário, a gente vive cobrando aqui o tempo inteiro e o Palmeiras tem uma política saudável. O próprio Abel falou sobre o troféu de gestão, o troféu de todas as coisas que todos os clubes deveriam ter. Cada um dentro da sua realidade orçamentária. Mas eu fico me perguntando também, até porque os outros clubes, ou nem todos os clubes têm isso. O Atlético, por exemplo, é um time que não tem. Né? O Atlético uma hora vai ter que fazer uma SAF, vai ser obrigado a fazer uma SAF ali, o que eu acho até positivo, porque não vai ter como pagar o tamanho da dívida que o Atlético tem, ali tem os gestores que vão poder resolver isso, mas quanto tempo o Palmeiras vai poder competir no nível que compete hoje, sem literalmente colocar a mão no bolso, preparando os jogadores, como a Abel falou. Tentou fazer isso com o Pedro. Não, e mais que isso, né, Birner? Sem colocar a mão no bolso. E eu acho que, assim, o caso com o Navarro, por exemplo. Da negociação do Verón, esse é um caso para ser muito discutido. Porque uma coisa é você não fazer loucuras e não contratar só jogadores consagrados de 30 ou 30 a mais. Acho que nisso o Palmeiras vai muito bem. Quer dizer, o Palmeiras contrata pensando muitas vezes no futuro e não no presente. O Palmeiras não é um time que se deixa seduzir pelo nome do jogador. Por isso que é o time que mais mantém os jogadores titulares dentro de campo. E faz muito esforço financeiro para manter os seus jogadores. E acho que é importante. Então diz, não vou contratar esse cara porque ele tem um grande nome, ele é uma estrela e a torcida vai ficar louca. Não. Isso não tem. São outros contratados e o time, o clube, se esforça muito para manter os seus grandes nomes. Mas o caso específico do Verón, aliás, a gente pegou a resposta do Abel pela metade. Isso. Mas já deu para perceber que a notícia, inclusive publicada pelo Danilo Lavieri no portal UOL, de que o Abel não estava satisfeito com essa negociação, eu acho que ficou claro. Então, para quem achava que não, é o Abel que disse pode ir, não. E, aliás, outra coisa, o próprio Verón, no seu comunicado ali com os assessores de imprensa, cita muito o Abel, agradece o Abel, ele não precisaria fazer isso se houvesse um conflito, um embate entre eles. Eu achei que o técnico tinha liberado porque a presidente disse que não ia vender ninguém. Então, mas eu acho que aí... Então, como ele não queria, eu já acho que ainda... porque assim, quando o Abel falou que o Verón deveria ser vendido, se fosse vendido, o valor equivalente ao Neymar, e aí ele é vendido pelo valor que foi... Então, acho que essa é a questão, William. Porque a gente entende, aí eu estou muito combinando, você tem que ser responsável. Porque a gente adora pregar responsabilidade e também, em certos momentos, falar, mas precisa contratar, porque, afinal de contas, um clube com essa camisa precisa contratar. Então, a gente tem que ser também coerente, né, ao pregar responsabilidade e tal. A questão é que ou você está desesperado, e não parecia, pelo menos até agora, ser o caso do Palmeiras, ou você não negocia o Gabriel Verón por 10 milhões de euros, porque esse garoto, até o começo da temporada passada... Era visto, ele estava nas listas da 442 como maiores promessas do futebol mundial, pelo que ele tinha feito com a seleção e tudo mais, ele está saindo por 10 milhões de euros. Ele está saindo por um valor que, se você comparar com outros jogadores muito menos relevantes e promissores... É um bom negócio. Vamos esperar fechar a janela, vai saber se o Palmeiras não está completando o valor de uma negociação maior que vai fazer, não sei. A resposta do Abel... Não tem lógica, já. Não tem lógica essa negociação. A resposta do Abel ali é a resposta típica de quem sentou aqui e teve uma aula... Ele já sabe disso. Isso que não é você que decide. Ele é um treinador perfeitamente integrado, isso é óbvio, perfeitamente integrado ao dia a dia do clube, o respeito ao pagamento das contas, é um clube que não deve, que não atrasa, que tem seus compromissos, assim, ele anda junto. Mas você está falando dos elogios à gestão que ele faz? Me parece que é o cara que sentou ali e falou, Abel, nós temos esta situação e isso aqui é uma oportunidade. Fica tranquilo, nós vamos atender as necessidades que você tem, mas o momento
ele precisa vender por isso, por isso, por isso. Então, assim, a resposta parece um pouco daquilo que ele ouve internamente e ele fala da responsabilidade do clube, eu não sei o que acontece lá fora, ele fala assim, né, porque ele não quer polêmica, eu não sei o que acontece lá fora, claro que ele sabe. Ele sabe o que acontece, porque ele está olhando, quando ele começa a ver contratações, é óbvio, quando você vê seus rivais de tabela contratando, você chega assim e fala, vem cá, não dá para dar uma alegria para nós? Dá para fazer assim também? Mas assim também, fala assim, Abel, seguinte, dá uma olhada no rombo que tem esse adversário e aqui não tem. Então, assim, a longo prazo, que o teu contrato é a longo prazo, os benefícios vão ser muito maiores do que aquela bomba que vai explodir ali no vizinho. Aí, mas como treinador, ele também tem que pensar em ganhar jogos. Não, claro, mas assim, só para esclarecer, eu acho os elogios que ele fez na sequência à gestão financeira do Palmeiras perfeita. São elogios justos, são elogios merecidos, o que não nos impede de tentar compreender, de contestar e de querer ver um pouco mais sobre o porquê dessa negociação do Gabriel Veron. Você não pega 10 em quem você acha que pode valer 20. Exato. Né? Então, se a avaliação interna do Palmeiras é de que ele não pode valer 20... Ok, você não vai ter essa chance toda hora. Talvez a avaliação seja de que amanhã ele não vai valer 10. Por quê? Aí é essa que é a discussão. O que se sabe internamente, o que se avalia internamente, o que se pensa internamente para fazer isso. E outra, né? Você tem a torcida olhando para os rivais e a torcida é muito importante nisso. E você olha os rivais de tabela hoje, pode ser Clássico Paulista, pode ser o Flamengo, pode ser o Galo, que a rivalidade se estabelece pela questão técnica daquele momento. Fazem contratações midiáticas. Que não é que é só midiático, não é no sentido pejorativo de ter mídia e não ter jogo. Bons jogadores e midiáticos. E midiáticos. Na hora que você vem o Vidal pro Flamengo, ele tem as duas coisas. Ele vai ser muito útil. Na hora que vem o Everton Cebolinha, a gente não precisa discutir aqui. O Atlético faz isso também. E o Palmeiras, quem são esses jogadores? Você tem uma lista desses Contratação midiática? Não, midiático foi o retorno do Dudu. Que era do Palmeiras. Que já era do Palmeiras. Então você vê, isso também... Enquanto você está ganhando, tá tudo bem. Mas na hora que você dá uma tropeçadinha, vem a pressão. Vem a pressão interna, vem a pressão externa. Então, agora é ótimo. Primeiro tropeço, o nome do Verón vai aparecer. O Verón vai voltar à pauta no primeiro tropeço. Assim como se ele arrebentar e daqui a um ano for vendido por 50 milhões. Nossa! Mas o Palmeiras vai ter um essa questão, bom percentual lá na mas isso frente. é uma coisa para ser explicada também. Porque se vai ter os 10%, como muita gente falou, eu já acho que é uma outra história. Porque 10% às vezes de uma negociação de Portugal para a Inglaterra. Mas é tanto quanto você está vendendo agora. É tanto quanto ou mais o valor que você vende. Então eu até entendo se for isso. Você falou em pressão, você falou o que se pensa nos bastidores, o que se fala nos bastidores, o que se comenta, o que se avalia. Isso tudo me remete a Turco Mohamed. Então, bastidores pegando fogo. Pegando. Olha, tem uma matéria, inclusive. Acho que já nem mais o assunto não está mais nos bastidores, já está assim. Acho que já foi, está na rua. Já foi. Em BH. A nossa equipe está apurando, né, Bertozzi? E tem uma matéria aqui, inclusive, no Gol.com, da Raíssa Simplice e do Thiago Fernandes, falando que a saída do Turco volta a ser pauta no Atlético Mineiro após o empate de hoje com o Cuiabá. Né? Segundo souberam aqui os jornalistas, a diretoria do Galo avalia a demissão do comandante, que tem a multa inferior a 3 milhões de reais. Digamos assim, que é uma multa bem tranquila para o Atlético resolver, mediante tudo que o Atlético já investiu. E um turno para jogar. E um turno para jogar. E uma Libertadores contra o Palmeiras. Na outra semana contra o Palmeiras. Isso que é. Eu acho que chegou a um ponto de não retorno. Eu acho que é uma situação já semelhante à que o Flamengo viveu com o Paulo Souza. Que chega aquele jogo que você fala e acabou o trabalho, né? A sensação que acabou o trabalho. A sensação foi hoje ou já passou do ponto? Não, sim, foi um acúmulo de todos os últimos jogos, né? Vamos lembrar, o Emelec daquele sofrimento, o São Paulo todo desfalcado, não conseguiu fazer gol. O Flamengo, que é uma atuação que nem tem nome de tão subjugado que o Atlético foi no Maracanã. O Botafogo, que eu estava aqui nesse exato lugar falando, olha, teve resultado, mas não teve absolutamente desempenho. E hoje, assim, o doido é que não dá nem para o torcedor ficar muito revoltado com o empate no último lance, porque o empate tá bom, porque foi o jogo. Né? Teve 2 bolas que o Igor Rabelo salvou em cima da linha, o Everson trabalhou. O Cuiabá tem que sair muito chateado de não ter ganhado bem o jogo. E, aliás, muito interessante o começo de trabalho do Antônio Oliveira como organização. Já deu muito trabalho ao Palmeiras. Eu acho que o Cuiabá tem tudo para ficar na Série A com o trabalho dele.
que já tinha feito um bom trabalho, que não chegou ao fim no Atlético Paranaense, mas que deixou uma boa semente por lá. Mas em relação ao Atlético, assim, a velocidade com que anda para trás o nível de jogo, e assim, não adianta falar que hoje estava o Hulk poupado, o Nacho ficou no banco, também não entrou, porque não é isso. Quando eles jogam também, depende muito da individualidade só deles. do Hulk, não resolve, né? Quer dizer, então, não é o trabalho do técnico. Então, basicamente é isso. Assim, os pontos que o Atlético tem hoje me parecem ainda muito mais virtude dos jogadores que tem do que do trabalho do técnico. E o trabalho está condenado, assim. Se vai cair de hoje para amanhã, se vai esperar o Corinthians no domingo, mas aí é isso, ganha do Corinthians domingo. Corinthians, Inter e Palmeiras. Resolve os problemas com ganhar do Corinthians no fim de semana? Não acho que resolva. Então, a minha sensação é de que, assim, acabou. O que o Atlético tem jogado nos últimos jogos é de um trabalho que... Calçado, vou usar de novo a palavra que eu gosto de que você usa, a adesão ao trabalho. Ela não existe mais. Né? O trabalho me parece realmente que acabou. E não é nenhuma questão de adesão ao trabalho no sentido do desejo de aderir ao trabalho. Ele não gruda, ele não fixa. Exato, ele não consegue, a coisa não anda. A gente está falando já de um bom tempo. Você vai falar, mas bom tempo... A verdade é que assim, o Atlético teve... Quantos jogos bons você conta nos últimos 2 meses? É muito pouco jogo bom. O Atlético teve uma pré-temporada que foi o Campeonato Estadual, né? Porque eu acho que o Campeonato Mineiro, para esse time do Atlético, é uma pré-temporada. Não existe outra definição para o Campeonato Mineiro. Palavra de Bertozzi, o Atlético estava condenado a ganhar o Campeonato Mineiro. Aquela foi perfeita, a melhor definição. Então, assim, ele teve a pré-temporada, ele teve jogo demais, ele tem um elenco fortíssimo, né? Porque é isso, uma hora não tem esse, outra hora não tem aquele. Sim, ele teve problemas de lesões e desfalques, como no fim das contas todos os times tiveram e terão e continuarão tendo nessa temporada do futebol brasileiro. Mas ele realmente, o nível do jogo do Atlético foi sempre muito abaixo. E hoje, se o Atlético ganhasse essa partida, porque ficou muito perto de ganhar, por incrível que pareça, porque o Cuiabá jogou bem melhor, não teria sido uma história diferente de algumas histórias de alguns jogos do Atlético que a gente já viu nesse campeonato. Então, acho que também tem isso, né? A pontuação e o fato do Atlético ser o vice-líder até o começo da rodada e tal, não significa que o time estava jogando bem. Era ilusório. O Atlético tem. Vamos para os números. Números, né? Primeiro tempo, Cuiabá 29,5% de posse de bola, mas deu 8 chutes e teve uma grande chance, né? No segundo tempo, a posse de bola do Cuiabá aumentou um pouco. O Atlético continua com 65,1%. Mandou 8 outra vez. Posse alta, mas mandou 8 chutes de novo o Cuiabá, né? E o Atlético 5, 2 grandes chances para o Cuiabá. 16 finalizações ao todo. E só destacar, como o Léo falou, o mérito do Cuiabá, né? Porque isso aí, que esses números que a gente já tá vendo, já era algo que, de alguma maneira, claro que não com essa preponderância nas finalizações e tal, mas a pouca posse de bola e mesmo assim conseguir criar chances e tal, foi algo que a gente já tinha visto contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Antes disso, 2 vitórias seguidas. Exato. E aí, tudo bem, 2 dos times mais fortes na sequência, né? Enfrentou, mas mérito do Cuiabá. Não na próxima quarta, na outra. A gente está falando 2 semanas. Outra Libertadores. É Libertadores. Então, o Galo tem que olhar para a Libertadores e decidir hoje, finalzinho da noite, o que ele vai fazer da vida. Porque não pode... Porque se ele espera, ele troca faltando 3 dias. Ele vai sem treinador para o Palmeiras. Ele pega qualquer treinador. Quer dizer, o Atlético também nessa situação, eu acredito que não possa... A troca não é uma novidade, um assunto que é uma novidade dentro ali Ela já está pronta. De quem dirige. A matéria do Gol.com fala, inclusive, que os documentos da demissão já estão prontos. Mas está pronta a substituição também. Exatamente. O cara que vem. Não é só preparar a documentação, é a outra documentação. Quem é que vai assinar aqui como treinador? Porque se o Galo parou para pensar agora, as coisas vão muito mal. Porque ele tem 2 semanas para revolucionar esse confronto, porque é um time que está ali... Assim, você olha, a energia está baixa, né? O Hulk foi super utilizado, foi ótimo, tinha que deixar ele fora hoje, super utilizado. O Hulk, você vê que há um desgaste de um jogador que é uma fortaleza física, mas tem o físico, o mental, tudo. Você não vai chegar uma hora que vão botar a culpa nele. E ele já fez 6 jogos desde que chegou ao Atlético, isso é um absurdo. Então, é preciso sim tomar uma decisão para ontem. Ou fica e vai... ou troca. Não vai esperar Corinthians ou Internacional para fazer isso.